do devorador, liquidador, da finança dos teus filhos. Ó Pai querido, toma a boca do pregador, Senhor. Usa ele poderosamente nessa noite. Fala conosco de forma poderosa e tremenda. Que a tua palavra vá e produza o resultado da qual vai ser mandada. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém! É hoje! Glória a Deus! Eu vou falar nessa noite sobre algo que tanto eu quanto os irmãos que estão aqui e quanto qualquer pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador necessita. Mudança. Ô, glória! Pois em Ajuda, Senhor! Aleluia. Glória. podem sentar. Ande, rainha. Dai glória. De glória misturada com aleluia. Aleluia. Glória a Jesus! Ajuda, Senhor! 2 Coríntios 17 diz o seguinte. Deixa a gente achar. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus! Quem já sabe diz amém. Amém! Ô, Amém glória. que o ouro vem! Ô, glória! 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz o seguinte. E assim, se alguém está em Cristo, este é nova Ô, criatura. glória! As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém! Irmão, Graças a Deus! quando nós aceitamos a Jesus e com Ele ficamos, isso nos torna nova criatura, Ô, glória! pois Ele nos restaura, Eu creio. Ele nos reconstrói, Oh, meu Deus. para nós servirmos ao propósito É. que era nosso desde o início, mas que nós nos desviamos. Eita, glória! Desse jeito. Então, se nós somos nova criatura, se nós somos um novo ser, também não pode haver mudança apenas em nós, mas sim em tudo na nossa vida. Eu creio. Glória a Jesus! Se nós somos novos, as nossas coisas, os nossos hábitos, nossos pensamentos também têm que se fazer novos. Eu Glória creio. a Aleluia. Ou seja, necessita-se de mudança Glória a Jesus! e constantemente, pois cada dia é mais uma coisa que nós devemos analisar. Ajuda, Senhor! Nós aceitamos Ele. Então, Graças a Deus! não podemos continuar vivendo com nossos hábitos antigos. Aleluia, eu creio. O novo não pode ficar com o Glória a velho. Deus! Ei, glória! Olha aí! Vamos ver pra ele. Quem está entendendo diz amém. Amém! Ô, Novo é glória. novo. Glória a Deus! Então, irmão, É, se você é novo, não continue com o antigo. é. Pois no momento em que você aceita Jesus, Glória a você Deus! abandona a sua sacola, É. abandona a sua bolsa, Ui. o que você estiver carregando Ajuda, e deixa Senhor! para trás, É. para ficar apenas com o que Deus te der. É. Glória a Deus! Romanos 12, 2. Ainda não precisam ler, não, mas deixa aberto aí, né? Para ir um pouco mais rápido. É rápido. O ano novo. Deus não abandona a gente, Deus vai abandonar a gente porque é pelo conta dele.
Irmãos, quando chega perto do ano novo, nós normalmente já ficamos felizes, porque nós temos esperança de que nesse novo ano tudo aconteça diferente. Ô, glória a Jesus, é mesmo assim. A gente consiga a BMW, que a gente que a gente receba aquele bônus de salário, ou que a gente possa dormir sem ninguém fazer barulho. Glória a Deus. Porém, essas mudanças, essa esperança que nós depositamos nisso, não é sustentada. Pois isso, uma hora, vai acabar. Chega esse ano e quando nós vemos o que acontece, nós dizemos para nós mesmos: não mudou nada. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Chegou mais esse ano e está tudo igual. Graças a Deus. Você se desanima, mas porque você colocou esperança na coisa errada. Eita Deus, olha aí. Porque no que você deve depositar, o banco que você deve depositar suas esperanças é Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo. Aleluia! Hoje e para sempre. Jesus continuará sendo o mesmo. Glória. Ou seja, é nele que você deve confiar. Glória. E é por ele que você deve mudar. Glória a Deus. Ô, glória. Aleluia, glória. Romanos 12, versículo 2. E Glória a Deus. não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Ou seja, eu não falo essa palavra. Ô, glória. Então, irmão, mudai os vossos pensamentos. Abençoa, Senhor. Ou seja, mudai. Aleluia, Jesus. Basicamente é isso. Virar, pensar de forma diferente. Aleluia. Segundo pesquisas de cientistas e outros estudiosos, o cérebro humano pensa primeiramente nas coisas ruins. Glória a Deus. Porém, se seu espírito Aleluia. é bom, o que sai de sua boca também será. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmão, para você fazer a mudança, não basta apenas você, porque você não tem forças para isso. Pois quem te dá força é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de servi-lo. Nós temos a oportunidade Glória a Deus. de voltar para Ele. Glória a Deus. Mas isso não provém de nós, mas sim dele, porque Ele nos amou. Aleluia. Então, por meio desse amor, nós somos nova criatura. Glória a Deus. Então, irmão, não queira voltar, mas sim mais para frente, Aleluia. porque é no final que está a luz do tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória. Mateus capítulo 9, do versículo 9. Glória a Deus. 9, 9. Glória. Ajuda, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Em Mateus capítulo 9, do verso 9, diz o seguinte: partindo Jesus dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Glória a Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e tornaram lugares e com Jesus e seus discípulos. Glória a Ora, Deus. vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos, com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E porém, aprendi o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Glória a Pois não Deus. vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, os publicanos, as prostitutas, os pagãos, todos eles Glória a Jesus. eram pecadores. E hoje nós vemos muitos assim. Mas naquele tempo, diferente de hoje, que você apenas passa ignorando ele, naquele tempo, irmão, os fariseus pegavam para matar. Pegava, prendia, perseguia, jogava para fora da cidade. Se vesse o inferno na cidade, já mandava embora. Glória a Deus. Por isso, quando eles viram aqueles pecadores, publicanos, ao redor de Jesus e de seus discípulos, enquanto Jesus via almas que poderiam ser salvas, Ô, glória. eles viram um monte de plástico. É. Meu Deus! Glória. Ande! Mas isso, irmão, é porque eles não tinham a visão. É. Aleluia! É forte. Porque eles viam o que estava ali, Então, agora mas Jesus via o que viria. Glória a Jesus. Ou seja, Glória. ele não olhou para o que eles faziam, ele não olhou para a aparência deles, Meu céu. e nem para o que eles eram, mas sim para o que poderiam se tornar. Aleluia! Glória. Então, irmão, no versículo 11, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar Glória a justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia! Glória. Ou seja, irmão, muitas vezes você não se acha digno, você procura alguma forma Aleluia! de se diminuir, mas não no sentido de humildade, Glória a Jesus. mas no sentido de se sentir inferior. Porém, irmão, Jesus, o mais justo, Aleluia! o mais misericordioso, chama por você. Aleluia. Por quê? Porque Ele te ama. Glória a Deus. Você pode ser louco, pode ser doente, pode até não saber nada, pode ser um preguiçoso, mas Ele te quer. Senhor. Aleluia. Ele quer te salvar, Eu creio. Aleluia! porque Ele te ama. Aleluia. Glória! Então, irmão, trabalhe para essa mudança. Abençoa, Senhor. Torne isso diferente, Glória a Deus. pois apenas nele nós realmente nos tornamos algo digno. Aleluia! Glória a Deus. Porque só nele nós realmente somos salvos. Glória a Deus. Sua vida, se ela necessita de uma mudança, Glória a você está no lugar Jesus. certo. Glória. Agradeço a rica oportunidade.